Por que alguém se torna ateu? Parte 1. Seja bem-vindo ao podcast Cristã Universitária, sua mentoria acadêmica para a fé. Nem todas as pessoas que se tornam ateias chegam a essa conclusão pelos mesmos motivos. Aqui eu montei 4 principais razões, que é ateísmo por causa da ciência, segundo, decepção com o sistema religioso, terceiro, por causa da existência do sofrimento humano e tragédias, e quarto, por causas existenciais e filosóficas, que eu prefiro chamar de orgulho. Nessa primeira parte, eu vou detalhar 2 pontos. Mas antes, eu quero contar o meu testemunho pessoal. Quando eu estava lutando com essas questões de ateísmo, desde os meus 18 anos, eu passei por todos os estágios. Primeiro pela ciência, lá nos meus 18, 19 anos, depois pelo questionamento da bondade de Deus e sofrimento contínuo do mundo, e por fim, descobri que era o meu orgulho que havia se fortalecido e impedido a resposta de Deus transformar o meu coração. Eu pedia que Deus tirasse o coração de pedra, como diz em Ezequiel 36:26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E parecia que não adiantava. Eu não conseguia mais amar a Jesus. Sério, gente. Isso me levou para algo perto da apostasia, que é quando nós já tivemos contato com a graça salvadora, mas posteriormente a rejeitamos deliberadamente. Eu tinha real raiva de Deus, eu não conseguia ter prazer em adorá-lo, eu não queria mais ir para a igreja, eu ficava inquieta na igreja. Às vezes a sensação que eu tinha era de sair correndo da igreja, chutar tudo, sair correndo e andar e ficar na rua, até o meu pensamento se acalmar. E dentro de mim, eu tinha exatamente esse pensamento de: "Eu não quero mais a fé cristã, eu odeio a Deus, eu odeio a fé cristã". E eu constantemente lutava contra esses pensamentos. Foi um processo longo de quebrantamento e eu ainda estou no processo de retorno à crente que eu já fui um dia. Mas um dos primeiros passos que eu fiz lá em 2018 foi realmente me humilhar para Deus, me ajoelhar e em voz alta eu orei mais ou menos assim: "Senhor, eu não te entendo completamente. Eu não consigo saber porque aconteceram tantas coisas fora do meu controle na minha vida. Eu não entendo a sua existência, eu não entendo porque a vida é do jeito que ela é. E eu me sinto burra em escolher a fé, eu me sinto burra se eu tenho que abrir mão do meu pensamento, de ficar questionando sem fim, mas eu quero confiar. Se for para abrir mão desse pensamento, então eu abro mão". E quando eu fiz isso, a ansiedade diminuiu e eu pude perceber que muitas questões que eu relutava no meu pensamento não passavam de ansiedade, que endurece o nosso coração para que a gente não consiga enxergar a verdade bíblica e adorar ao Deus do universo. Gente, adorar é maravilhoso. Quem já chegou no Santo dos Santos, já se rasgou com Deus, sabe que é incrível, que é maravilhoso, que é a melhor sensação do universo, que não existe lugar melhor do que esse. Então, às vezes, já adianto para você, se você luta com essas questões, às vezes será necessário dar alguns passos para trás em humildade e essa ação será sua. É nós que removemos essa pedra. É nossa responsabilidade crer. Deus não crerá por nós. Essa é a nossa parte do plano. Como diz Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então eu quero começar com o ateísmo por decepção religiosa. Algumas pessoas se tornam ateias depois de experiências negativas com religião, seja abuso espiritual, hipocrisia religiosa, autoritarismo. Nesse caso, muitas vezes o problema não é Deus. É a experiência com instituições religiosas que fazem com que ela tenha um ateísmo prático. O ateísmo prático é a pessoa que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Eu arrisco a dizer aqui que a maioria da população vive dessa maneira, ou seja,
Com a boca dizem que acreditam, mas manifestam ações no dia a dia que contradizem essa crença. Mas agora eu te pergunto: vale a pena desistir de Deus e da salvação eterna por causa de decepções humanas? Alguém da igreja tem tanto poder emocional sobre você a ponto de te fazer desistir de viver eternamente com Cristo? Eu já passei por algumas decepções com pessoas, com amigas que me decepcionaram, me feriram. E eu lembro que quando eu estava bastante descrente, eu falei para Deus: Deus, se o Senhor me ama, me ajuda e faz eu ganhar um livro de um sorteio que eu estava participando, numa aula de teologia. E aí, gente, eu fazia teologia porque eu estava buscando conhecimento de Deus para que assim eu pudesse retornar à minha fé. Porque eu tinha me tornado tão racional na universidade que eu pensei que se eu estudasse de forma sistemática a teologia, me ajudaria. E sim, me ajudou, porém, a decisão de crer não vem pelo conhecimento, tá? Ela ainda é uma decisão que a gente toma, exclusivamente. O que eu quero dizer, se eu estudar muito, eu vou desenvolver fé? Não vai. A fé é uma decisão. Eu escolho ter fé. Eu quero ter fé. E quando eu pedi para Deus mostrar para mim que Ele me amava, teve o sorteio de 3 livros. E eu ganhei o último sorteio. E o livro que eu ganhei é da Anne Graham Lotz, cujo título é Feridos pelo Povo de Deus. Aqui, ela se baseia bastante na história de Agar. E eu recomendo muito esse livro, caso você tenha sido ferido pelo povo de Deus. Bom, a segunda causa para o ateísmo é pela influência cultural, causas existenciais e filosóficas. O ambiente cultural também influencia muito. Em certos contextos acadêmicos, o ateísmo pode ser visto como posição intelectual padrão, que é o caso da universidade pública. Muitos preferem olhar para a filosofia do que para Deus. Eu também gosto muito de filosofia. Ela nos dá a sensação de controle intelectual. Seguimos os estoicos porque buscamos viver com sabedoria, controlar o que depende de nós e manter a tranquilidade diante do que não controlamos. Seguimos os estoicos porque queremos viver de acordo com a razão, desenvolver virtude e não sermos escravos das circunstâncias. Mas com Deus, a fé exige um salto. É crer sem entender tudo, é passar pelas circunstâncias dando glória a Deus. E isso, para o ateu, é como abster-se de pensar. E o ateu desse tipo gosta de pensar e refletir sobre a vida. Então, para ele, a fé é um salto no escuro que o faz ser menos pensante, menos crítico, menos inteligente. Isso aí também já me pegou de jeito. Por quê? Na verdade, eu acho que começou assim a minha descrença em Deus. Porque quando eu estava passando por uma situação difícil com o meu relacionamento e veio aquela sensação dentro de mim de que eu deveria adorar a Deus e que se eu adorasse a Deus, como eu tinha feito em relação ao meu vestibular, Deus ia entrar com providência, eu comecei a questionar: por que é que eu tenho que te adorar a Deus? Eu estou passando por uma situação de humilhação e eu tenho ainda que adorar o Senhor? E ali eu comecei a me recusar e abafar aquele sentimento no meu coração de que eu devia adorar a Deus. Eu tenho para mim que essa foi a porta de entrada da descrença e apostasia na minha vida. Então, adorar sem entender ainda é a melhor estratégia de solução com Deus. E a vida cristã, ela é pensante. Eu recomendo muito o livro Crer é Também Pensar, de John Stott. Ele diz que, ao contrário do que se pode pensar, a fé não desconhece as razões do coração. Ao mesmo tempo, ninguém quer um cristianismo intelectual e frio. Crer é também pensar mostra, à luz das Escrituras, como relacionar a adoração, a evangelização, o serviço, enfim, a vida cristã, com a capacidade de pensar. Então, nós temos razões para crer, e não é de todo um salto no escuro. Os discípulos, os mártires, os crentes da igreja primitiva morreram por essa causa. Ninguém morreria por uma mentira. E de fato, quando eu uso a fé, eu sinto que eu estou sendo muito mais racional
enquanto rejeitar a fé é muito mais emocional. Além disso, a fé em Deus nos levará a uma eternidade com Ele, onde muito mais nos será revelado. Mas se passarmos a eternidade sem Ele, não haverá mais ciência, conhecimento ou descobertas, apenas dor. Qual desses caminhos lhe parece mais intelectual? Aguarde ansiosamente pela parte 2, onde vamos tratar das causas de ateísmo por causa da ciência e ateísmo por causa da existência do sofrimento humano e tragédias. Até mais!